turminha! Tudo bem, meus amores? Hoje eu estarei orientando vocês sobre a atividade diagnóstica de ciências, que está valendo de 0 a 3 pontos. Peço para que todos tenham atenção. Nós estudamos sobre o conteúdo que está aqui nesta avaliação. Foi um conteúdo muito tranquilo e que eu tenho certeza que vocês sairão muito bem. Mas olha só, para que vocês se saiam bem, então excelente avaliação, vocês precisam observar o enunciado. É o que eu sempre digo, é no enunciado que vocês saberão o que está sendo pedido na questão. Esta avaliação, a maioria das questões são objetivas. O que quer dizer isso, tia? São questões de marcar. Então, por exemplo, se eu chego e pergunto, assinale as alternativas, eu estou indicando que há mais de uma alternativa correta. Então, eu peço para que vocês tenham atenção em relação a isso nas questões. Vamos lá? Primeira questão. Vimos que os materiais apresentam diferentes propriedades, como a densidade, a condutibilidade térmica, a condutibilidade elétrica, além de respostas a forças magnéticas, solubilidade e a forças mecânicas, que é a dureza, a elasticidade e etc. Entre outras. Com base nisso, responda. Na primeira questão, tem assim, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Eu tenho aqui na primeira coluna, letra A, elasticidade, B, densidade, C, solubilidade, e vocês irão relacionar com os seguintes conceitos. A propriedade que alguns materiais têm de se dissolver em outro, refere-se à massa de um corpo e o volume ocupado por ele, e é a propriedade que permite ao material retornar ao seu formato original. Todo esse assunto aqui nós estudamos na aula passada, então é algo que ainda está fresco na mente de vocês. Segunda questão, leia. Caio e Miguel estavam brincando com uma bola. Com o chute de Miguel, a bola foi parar no rio próximo ao campinho. A bola ficou boiando sobre a água até que o pai de Caio foi buscá-la. Diante dessa situação, marque a alternativa correta. Eu tenho aqui 4 opções. Primeira, a bola é mais densa que esta água, letra B. A bola é menos densa que essa água, letra C. A água é tão densa quanto a bola, ou letra D. A bola e a água não possuem densidade. Vocês precisarão marcar a alternativa correta. Há somente uma alternativa nessa segunda questão que está correta. Terceira, para se exercitar em casa, Mariana comprou uma pequena cama elástica, chamada de jump. Ela pode pular sobre a cama elástica e realizar diversos exercícios. Aí vocês têm a imagem da cama elástica e logo abaixo. O material sobre o qual Mariana pula apresenta como característica principal dureza, elasticidade, densidade ou magnetismo. Quarta questão. Helena estava preparando uma sopa. Ao mexê-la, deixou a colher de alumínio dentro da panela. Após alguns minutos, foi pegar a colher e acabou se queimando. Aí eu tenho aí a imagem do fogão com a panela e a colher. Na letra A, eu tenho assim, por que a colher estava quente? Então, vocês irão explicar. Na nossa aula online, eu até falei sobre isso, se vocês prestarem atenção. Eu expliquei por que isso ocorre. Letra B. A colher ter esquentado enquanto foi deixada dentro da panela demonstra que ela apresenta boa condutibilidade térmica, baixa condutibilidade térmica, ineficiência térmica ou boa condutibilidade térmica. Então, vocês irão marcar a opção correta. Quinta questão. Vimos sobre a agricultura sustentável, que é realizada com o uso das técnicas que protegem e recuperam os recursos naturais, sem deixar de produzir alimentos de maneira eficiente. Sendo assim, observe as imagens a seguir e assinale a alternativa correta. Eu tenho aqui logo abaixo 2 imagens. De um lado eu tenho espaço agrícola mecanizado e do outro lado eu tenho trabalhadores no campo. Nesta questão, eu tenho assinale a alternativa correta. Então, vocês só irão marcar uma opção, tá?
somente uma. Aí eu tenho. A imagem A apresenta um agrossistema familiar predominante em minifúndios de países desenvolvidos. A imagem B ilustra uma forma de agricultura orgânica e sustentável. As imagens A e B representam, respectivamente, um agrossistema moderno e um tradicional. Outra opção, as práticas ilustradas em ambas as figuras não podem ser relacionadas com a agricultura brasileira. E a outra, a atividade representada pela atividade B, é exclusiva de países desenvolvidos. Gente, olha só. Observe quando vocês forem marcar esta opção que a resposta correta vai estar relacionada com o que eu expliquei. Porque olha só, como eu já havia dito, eu até conversei com vocês sobre isso na aula online, que eu só cobro aquilo que eu explico. Então, cuidado para que na hora vocês não se confundam. Por exemplo, se eu não falei tal palavra, por que aquela resposta vai estar correta? Se eu não expliquei, se eu não discuti com vocês. Então, preste atenção em relação a isso. Vamos para a sexta questão? A rotação de culturas consiste em alternar espécies vegetais numa mesma área agrícola anualmente. Em geral, as espécies escolhidas devem ter diferentes hábitos de crescimento do sistema radicular. Com relação às características da rotação de cultura, assinale a alternativa correta. Eu tenho aqui 5 alternativas. Primeira, necessidade do uso frequente de herbicidas, inseticidas e fungicidas para o controle de invasores, pragas e doenças foliares. Outra opção, esgotamento progressivo de nutrientes do solo, embora exista vantagem do ponto de vista econômico. Possibilidade de intensificação de ocorrência de insetos do solo e nematóides. Aumento potencial de ocorrência de erosão causada pela desestrução do solo. E a última, melhoria ou manutenção da fertilidade do solo. Olha só, aí, nesta questão, vocês irão marcar somente uma alternativa e que esteja relacionada com a rotação de culturas. Na questão, eu já até expliquei para vocês o que é essa rotação de culturas e vocês podem também estar retomando no módulo. Eu indiquei na agenda as páginas que vocês poderiam estar estudando novamente para em seguida estar respondendo essa avaliação. Vamos para a última questão? A maioria dos poluentes lançados na atmosfera pelas indústrias são gases tóxicos. De que forma? Aí ficou faltando o quê, viu, gente? De que forma podemos reduzir os danos causados ao ambiente e aos seres vivos pela atividade industrial? Então, vocês irão explicar aqui quais são as maneiras que nós temos para diminuir este impacto. Então, escrevam aí nesta questão. Gente, espero que vocês não tenham dificuldade para responder esta atividade. Tudo que está aqui nós trabalhamos, eu dei em aula gravada e expliquei novamente em aula online. Mas se ficou ainda alguma dúvida diante de alguma questão, você pode estar me enviando uma mensagem que eu retire a sua dúvida de como você deve estar respondendo. Mas olha só, eu sempre peço para que antes de responder a avaliação, pegue o módulo, pegue as aulas anteriores, releia, estude, para depois vocês responderem certinho, turma. Uma excelente semana para vocês, que Deus nos abençoe e qualquer coisa estou aqui. Beijão!